Todos pensam que a história do Monte Sinai acabou quando Moisés desceu com as tábuas da lei em mãos. Mas, e se eu te dissesse que esse foi apenas o primeiro monte, e que existe um segundo Sinai, escondido, apagado da história, um lugar ainda mais temido, ainda mais sagrado, e ainda envolto em fumaça até hoje? Durante séculos, o Monte Sinai foi reverenciado como o palco mais importante da fé hebraica. Foi lá que o Eterno falou face a face com Moisés. Foi lá que o povo tremeu diante do fogo, da fumaça, dos trovões. Mas a narrativa bíblica reserva um segredo inquietante. Deus falou novamente, não na planície, não na tenda, mas em outro monte. A maioria nunca percebeu esse detalhe, e talvez isso não seja por acaso. Esse segundo local de manifestação divina é mencionado em passagens discretas, ocultas sob o véu das traduções. Ele aparece entre linhas, escondido sob nomes que poucos se lembram hoje. Mas sua presença é profunda demais para ser ignorada, e o silêncio ao seu redor pode estar ligado a um evento ainda por acontecer. E esse não é apenas um mistério teológico, é um enigma histórico, arqueológico e espiritual. Porque este segundo monte, este outro Sinai, não só existe, como pode estar sendo vigiado até hoje, e esperando o momento certo para se revelar novamente. No livro de Deuteronômio, Moisés faz uma declaração que por séculos pareceu confusa. O Senhor veio do Sinai e de Seir lhes resplandeceu, apareceu desde o monte de Parã. Mas como pode Deus aparecer depois do Sinai, em outro monte, em outro lugar? Essa sequência de aparições divinas não é apenas poética, ela pode ser literal, ela pode indicar uma segunda montanha de revelação. Uma que veio depois da primeira e que talvez ainda esteja esperando para falar mais uma vez. E aqui começa a nossa jornada. Vamos reexaminar o texto bíblico, os registros antigos, os relatos esquecidos, para descobrir onde Deus falou novamente. Vamos falar sobre Parã, sobre o misterioso Jabal al-Laus, sobre as rochas queimadas, os altares antigos, os soldados ao redor de uma montanha proibida, e sobre o elo entre esse monte e a voz apocalíptica que ecoará no fim dos tempos. Este vídeo não é apenas uma exposição, é um chamado, porque se esse segundo Sinai for real, e todos os indícios apontam que ele é, então ele carrega uma nova mensagem, uma nova teofania e talvez um novo juízo. Você está prestes a conhecer o monte que ninguém ensina, ninguém comenta, mas que a própria Bíblia parece esconder à vista de todos. E se ele ainda está envolto em fumaça, talvez seja porque Deus ainda não terminou de falar. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir sobre o outro Monte Sinai pode mudar completamente a forma como você entende a Bíblia, a história do Êxodo e as profecias do fim. Curta, compartilhe e comente. Você já ouviu falar de um segundo Sinai? Ou isso está sendo deliberadamente esquecido? Nos próximos minutos, você verá evidências que vão te deixar sem fôlego. A maioria das pessoas pensa que tudo aconteceu ali, no Horebe, no Sinai, quando Moisés subiu sozinho e desceu com o rosto brilhando. Mas e se o verdadeiro clímax da revelação não aconteceu ali? E se o Monte Sinai que conhecemos foi apenas o início, e não o ápice? O Monte Sinai tradicional, também conhecido como Horebe, é considerado um dos lugares mais sagrados da história bíblica. Foi ali que Deus falou com Moisés do meio da sarça ardente. Foi ali que a lei foi entregue em meio a fogo, trovões e o som de trombetas que estremeceram toda a montanha. A cena é grandiosa, cinematográfica e permanece como um dos momentos mais icônicos das Escrituras. Mas não foi o fim. Ao relermos os textos sagrados com atenção, percebemos um padrão esquecido. O Sinai é apenas o início de uma sequência de montanhas, de aparições, de vozes que continuam mesmo após o Êxodo.
Em outras palavras, a montanha do fogo não foi a única onde Deus falou. E o mais intrigante é que o próprio Moisés nos dá essa dica. Em Deuteronômio 33:2, ele declara: O Senhor veio do Sinai e resplandeceu desde Seir sobre eles, resplandeceu desde o monte de Parã e veio com 10 milhares de santos. Essa não é uma repetição poética, é uma sequência de eventos. O verbo veio está no passado contínuo, indicando movimento e progressão. Primeiro Sinai, depois Seir, depois Parã. 3 lugares, 3 aparições, uma jornada que continua. Mas por que isso foi ignorado? Talvez porque seja mais fácil manter o sagrado fixo num único local. Mais fácil controlar a fé se o ponto de encontro com Deus está num único ponto geográfico. Mas a Bíblia não parece funcionar assim. A revelação se move, ela avança, e quando ela se move, ela sempre leva o povo a um novo patamar. A presença de Deus não ficou no Sinai. Ela caminhou com o povo, como a nuvem de dia e o fogo de noite. E quando chegou o momento certo, ela falou novamente, em outro monte, um que hoje quase ninguém ousa mencionar, o Monte Parã. Mas antes de chegar a Parã, precisamos entender por que o Sinai não pôde ser o lugar final. O Monte do Êxodo representava o nascimento de uma nação, o pacto da lei, a identidade de Israel como povo separado. Mas também representava medo, distância e limitação. Lembre-se, o povo não pôde subir, nem tocar a base, nem olhar diretamente. Havia limites, cordas, acessos negados. Era o monte do temor santo, mas não da intimidade. E quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele precisa se esconder na fenda da rocha. Isso não parece o final de uma revelação. Parece o começo de algo que ainda seria revelado mais adiante. E há mais um detalhe. Em 1 Reis 19, o profeta Elias foge para o mesmo Horebe, séculos depois. Lá, ele encontra vento forte, terremoto, fogo e depois uma voz mansa e delicada. O que isso indica? Que a manifestação de Deus já estava mudando. Já estava saindo do estrondo e indo para um outro tipo de monte, um outro tipo de comunicação. A ideia de que há outro monte de revelação começa a se formar claramente, e o nome dele aparece várias vezes, discretamente, mas de forma intencional. Nos próximos minutos, você vai conhecer o misterioso Monte Parã, o monte que aparece depois do Sinai e que pode guardar a segunda fala direta de Deus ao povo, num local que muitos acreditam estar queimando até hoje. Se isso for verdade, estamos diante de uma revelação que nunca foi concluída e que talvez esteja prestes a se repetir. Compartilhe este vídeo com alguém que nunca ouviu falar de Parã, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Você já ouviu falar do Monte Parã? Provavelmente não. Ele está nas Escrituras, mas permanece à sombra do Sinai, como uma testemunha silenciosa de algo que ninguém ousou proclamar. Só que agora, as pedras começam a falar, e o solo ao redor ainda estremece. Já vimos que a manifestação divina não terminou no Horebe, e Deuteronômio 33:2 nos deu a primeira pista clara de que Deus continuou a se mover, passando por Seir e brilhando desde o Monte de Parã. Mas afinal, o que é esse tal de Monte Parã? Onde ele fica? Por que a Bíblia o menciona tão enigmaticamente? Parã aparece em várias passagens, mas sempre com um ar de transição, de deserto, de retiro, de encontro. É a região onde Ismael habitou, Gênesis 21:21. É onde o povo de Israel acampou durante parte do Êxodo, Números 10:12. E é o local associado a uma das mais poderosas teofanias, revelações divinas do Antigo Testamento. O profeta Abacuque ecoa a visão de Moisés ao declarar: Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã.
A sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. Abacuque 3:3. Essa linguagem é apocalíptica. Ela descreve algo que move céus e terra. E, de novo, o cenário não é o Sinai, é Parã. Mas onde está esse monte? A maioria dos estudiosos localiza a região de Parã no norte da Península Arábica, especialmente nos territórios da atual Arábia Saudita. E aqui a coisa começa a ficar extremamente interessante. Existe uma montanha nessa região que nos últimos anos tem chamado a atenção de arqueólogos, estudiosos bíblicos e até autoridades governamentais. O Jabal al-Lawz, nome que pode ser traduzido como Monte de Amêndoas, mas que é conhecido por muitos como o verdadeiro Monte Sinai escondido. Essa montanha, situada ao noroeste da Arábia Saudita, possui características que coincidem de forma impressionante com as descrições bíblicas. O cume dela é preto como carvão, como se tivesse sido queimado por fogo, mas não é vulcânica. Há evidências de antigos altares, pedras empilhadas ritualmente, gravuras rupestres com representações de bois, remetendo ao episódio do bezerro de ouro. Há relatos de áreas ao redor vedadas com cercas, sinalizações militares e restrições de acesso. Mais intrigante ainda, testemunhos locais de beduínos afirmam que há séculos ninguém sobe naquela montanha, porque ali Deus falou e o chão ainda geme. E não é só isso. Imagens de satélite revelaram trilhas antigas, muros e formações que batem com os caminhos do povo hebreu em sua peregrinação. Se Jabal al-Lawz for realmente o Monte Parã mencionado na Bíblia, e todas essas evidências parecem sussurrar essa verdade, então estamos falando de um local que continua ativo espiritualmente. Um monte que ainda carrega a memória do fogo. Mas há um silêncio proposital em torno disso. Documentos foram abafados, pesquisadores impedidos, relatórios censurados, como se houvesse um acordo invisível para manter esse monte no anonimato. Mas por quê? Talvez porque reconhecer esse lugar significaria revisar toda a geografia sagrada do Êxodo. Talvez porque ali esteja a prova de que Deus falou mais de uma vez. Ou talvez porque esse monte ainda vai falar de novo. O fato é, Parã não é uma metáfora. Não é só um nome esquecido, é uma montanha real. É uma peça perdida de um quebra-cabeça milenar. E sua fumaça ainda sobe, seus ecos ainda se espalham. E o mais assustador é que ela não terminou sua missão. No decorrer do vídeo, vamos até o coração dessa montanha. Vamos examinar os altares ocultos, as rochas queimadas, os muros cerimoniais e os sinais de que alguém ou algo realmente habitou ali. Imagine um monte escondido no meio do deserto, isolado por cercas, patrulhado por militares e protegido como um segredo de Estado. Um local onde as rochas estão partidas, o topo está queimado e as pedras parecem ainda ecoar os passos de algo sagrado. Esse lugar não é lenda, ele existe. À medida que nos aproximamos de Jabal al-Lawz, a montanha que muitos associam ao Monte Parã, os sinais se tornam mais intensos. Não estamos falando apenas de suposições, mas de evidências físicas, registros visuais e testemunhos oculares que vêm sendo documentados discretamente há décadas. E o que eles revelam é simplesmente impossível de ignorar. Pesquisadores independentes, como Ron Wyatt, Bob Cornuke e outros exploradores cristãos, arriscaram tudo para visitar a região. O que encontraram lá desafia a narrativa tradicional. Topo queimado. O cume da montanha está escurecido, como se tivesse sido carbonizado por um fogo antigo. Geólogos afirmam que as rochas do topo estão termicamente alteradas, mas não há atividade vulcânica no local. Rochas partidas verticalmente. Algumas rochas gigantescas parecem ter sido divididas ao meio com uma precisão impossível para processos naturais.
Uma delas se assemelha à rocha que Moisés teria ferido com o cajado, da qual jorrou água. Altar de pedras negras. Existe um agrupamento de pedras que formam um altar rudimentar, onde foram encontradas gravuras antigas de bois, sugerindo o episódio do bezerro de ouro, muros cerimoniais e pilares quebrados. Espalhados ao redor da base, há estruturas antigas, como paredes de pedras dispostas em círculos, corredores e pilares que indicam rituais, talvez até sacrifícios. Essas formações estão fora de qualquer rota turística ou arqueológica formal. O governo saudita veda o acesso, inclusive com placas militares alertando que se trata de área restrita. Nenhum outro monte da região tem esse tipo de vigilância. Por quê? Documentos e imagens foram levados para fora do país de maneira clandestina. E o mais impressionante, satélites civis captaram áreas ao redor da montanha que parecem ter sido calcinadas em linha reta, como se algo tivesse queimado trilhas com intensidade sobrenatural. Essas marcas foram apelidadas de pegadas de fogo. E aqui, a narrativa bíblica ganha uma nova luz. Lembre-se do que diz Êxodo 19. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia como a de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E esse monte não apenas tremia, ele fumegava. E, segundo testemunhos locais, a montanha que chamam de Jabal al-Laus ainda exala fumaça em certos períodos do ano, mesmo sem nenhuma explicação geológica plausível. Mas talvez o mais simbólico de tudo seja o silêncio. A comunidade arqueológica e teológica evita tocar no assunto. Não há pesquisas oficiais. Nenhum museu apresenta artefatos do local. Nenhum documentário de grande mídia menciona o monte. É como se um véu tivesse sido imposto sobre ele. O mesmo véu que cobria Moisés quando ele descia da presença divina. Isso levanta uma pergunta incômoda. Por que esse monte, entre tantos outros, está sendo mantido em segredo? Se ele for mesmo o local do segundo Sinai, então ele carrega uma presença que ainda assusta. E talvez o mundo não esteja pronto para ouvir novamente a voz que um dia ecoou ali. Nos próximos minutos, vamos além das evidências físicas e mergulhar na possibilidade de que Deus falou novamente nesse monte oculto. Não apenas com fogo, mas com palavras, com um novo pacto, uma nova aliança e um novo propósito eterno. Se esse monte foi o palco de um segundo encontro com o Eterno, então estamos diante de uma verdade que muda tudo. Prepare-se. A revelação está apenas começando. O povo ouviu o som de trombetas, viram o monte em chamas e caíram por terra em reverência no Sinai. Mas Deus não parou ali. O primeiro pacto foi selado com fogo, mas o segundo foi selado com palavras ainda mais profundas. Poucos sabem disso, e menos ainda compreendem onde ele foi falado. Na mente da maioria, o pacto de Deus com o povo terminou no Sinai. As tábuas da lei, a Torá, as ordens de um Deus santo entregues a um povo ainda imaturo. Mas a própria Escritura dá sinais de que aquele foi apenas o primeiro passo. Havia algo mais por vir. Um segundo encontro, uma segunda fala, um segundo pacto. A ideia de que Deus falou novamente, após o Êxodo, em outra montanha, não é uma invenção mística ou alegórica, está registrada nas Escrituras. E não apenas como repetição, mas como um novo nível de revelação. Em Jeremias 31:31, Deus anuncia: Eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aqui temos algo explosivo. Deus admite que o primeiro pacto foi quebrado. Mas mais que isso, ele promete outro pacto, diferente, superior, mais íntimo. E onde, exatamente, essa nova aliança começou a se manifestar? A resposta pode estar justamente no monte que exploramos até aqui,
O mesmo monte proibido do deserto, aquele cujas pedras ainda estão queimadas. Há um indício no próprio Novo Testamento de que a voz de Deus falou novamente. E não em Jerusalém, não no templo, mas em uma montanha, alta, isolada, sagrada. Em Mateus 17, Jesus sobe a um alto monte, com Pedro, Tiago e João. E ali ocorre a transfiguração. Moisés e Elias aparecem. Uma nuvem os envolve. E então a voz fala: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. É impossível ignorar os paralelos. Uma montanha envolta em nuvem, um som que vem do céu, a manifestação gloriosa da presença divina. Ali, o que antes fora falado em pedras, agora é dito sobre uma pessoa. A palavra encarnada substitui as tábuas. O fogo dá lugar à glória. Esse é o segundo pacto, e ele não começou com Jesus na cruz. Ele começou com a voz que falou novamente do alto de uma montanha. Mas a Bíblia ainda vai mais fundo. No livro de Hebreus, o autor compara diretamente o primeiro Sinai com um novo monte. Porque não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Hebreus 12, 18, 22. Essa passagem é uma virada radical. Ela revela que os crentes não pertencem mais ao Sinai do medo, mas a um outro monte, o da nova aliança. E essa nova montanha é espiritual, mas também é profética. Ela pode ter raízes num lugar físico, uma montanha onde a glória desceu não mais em fumaça, mas em carne. Um monte onde Deus falou novamente com outra linguagem, outro tom e outro objetivo, não mais dar a lei, mas oferecer graça. E a conexão com Parã não termina aí. Em textos apócrifos e tradições rabínicas, o Monte Parã é citado como o local onde a palavra do Senhor se manifestava em forma visível, acompanhada por milhares de anjos. Assim como está em Deuteronômio 33, 2. O Senhor veio do Sinai e resplandeceu desde Seir sobre eles. Apareceu desde o monte de Parã e veio com 10 milhares de santos. Da sua direita saiu um fogo da lei para eles. Essa é uma descrição literal de uma segunda teofania, uma manifestação onde Deus fala de novo. E talvez por isso esse monte tenha sido mantido em silêncio, porque nele a lei se curvou diante da palavra viva. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar na pergunta que está no ar desde o começo. Esse segundo Sinai ainda vai falar? E o que será pronunciado da sua boca pode ser a última voz que o mundo ouvirá. Não saia agora. O que vem a seguir é a conexão entre esse monte esquecido e o Apocalipse. Prepare-se para o clímax da revelação. Apocalipse 14 revela uma cena impressionante. Um cordeiro sobre um monte, cercado por 144 mil, e uma voz que ressoa como muitas águas e trovões. Mas esse monte é literal? Ou seria o mesmo monte que ficou oculto desde os tempos de Moisés? O outro Sinai, que aguarda seu momento final para falar? Desde os primórdios, o Monte Sinai foi o local onde o encontro entre Deus e o homem marcou uma aliança inquebrável. No entanto, como vimos, há outro monte, o Monte Parã, que aparece nas Escrituras como palco de revelações divinas subsequentes, escondido no tempo e na história. Mas e no futuro? O que a profecia nos revela? O profeta Miqueias, em uma passagem pouco mencionada, declara: Porque o Senhor descerá do céu e pisará no Monte Sião, diante dos seus anciãos, numa manifestação gloriosa e decisiva. No Miqueias 1:3. Essa profecia fala de uma segunda descida de Deus, uma manifestação não apenas histórica, mas escatológica, ligada ao juízo final e à redenção definitiva da humanidade. Curiosamente, o Monte Sião Celestial aparece como o local do trono de Deus no livro do Apocalipse, um monte de autoridade, julgamento e esperança.
Quando Jesus se transfigura no monte, ele demonstra a ligação direta entre o Sinai original e a glória do Messias, um elo entre passado e futuro, entre lei e graça, entre fogo e luz. E é justamente nesse contexto que o Monte Parã, o outro Sinai, aparece como uma ponte misteriosa, um monte que une a revelação antiga à promessa final. O Apocalipse 14, 1-3 nos apresenta a cena onde o Cordeiro está no monte, rodeado por 144 mil selados, simbolizando os fiéis. A voz do Cordeiro, poderosa como águas e trovões, ecoa como um chamado que pode mudar tudo. Esse não é um som distante, é um som para agora e para o futuro. A conexão entre esses montes, Sinai, Parã, Sião, aponta para a teoria de que há um monte final, o último monte onde a voz de Deus será ouvida novamente, em toda sua majestade e poder. Um monte que está aguardando o último chamado, o som final que irá selar os destinos. Essa teoria sugere que o segundo Sinai não é apenas uma montanha histórica esquecida, mas uma realidade profética viva, prestes a se manifestar plenamente no fim dos tempos. Nesse sentido, o monte oculto desde Moisés é o monte do juízo final, o local onde o sagrado e o profano se confrontarão, onde a justiça divina será restabelecida e onde o povo escolhido ouvirá sua última palavra. Assim, o segundo Sinai transcende o passado. Ele é a ponte entre a antiga aliança e a nova, entre o fogo da lei e a luz da graça, entre a história e o Apocalipse. Agora que você conhece a existência do outro Monte Sinai e seu papel fundamental nas Escrituras e na profecia, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem urgente. Talvez estejamos mais próximos do momento em que a última voz sairá desse monte oculto, e quando isso acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Deixe seu comentário. O que você acha que será proclamado nessa última voz?